A capa da revista Unesp Ciência desse mês fala sobre o filme Batman vs Superman, e o professor Eli Wagner Rodrigues, da Unesp de Bauru, faz uma análise do longa-metragem citando Humberto Eco e os mitos contemporâneos. Para falar sobre a matéria, o professor Eli Wagner veio até a TV Unesp e bateu um papo com nossa equipe de produção. O artigo, na íntegra, também pode ser lido no site www.unespciencia.com.br. Desculpe, todas as linhas estão ocupadas. Por favor, tente novamente mais tarde. Deus Celestial, Criador do céu e da terra, tenha piedade da minha alma. Não! Além da constante batalha entre DC e Marvel, o filme também divide a crítica, caracterizada como positiva e negativa. Então a gente pode separar dois momentos da crítica. Aquela crítica mais tradicional de cinema, que era publicada nos jornais, que era editada semanalmente nos jornais, e a crítica que hoje é feita na internet. Então hoje, os diretores e os estúdios sofrem a influência não só dos críticos profissionais, vamos dizer assim, que são os jornalistas que têm alguma formação para fazer esse tipo de função na mídia, mas também desse público paralelo que é dividido entre um pessoal um pouco mais especializado e as pessoas que estão manifestando apenas sua opinião, né? Manifestando só o seu gosto. E isso vai criar toda uma complexidade para os estúdios, para os diretores, a ideia da satisfação de um tipo de público, né? E vai ampliar e democratizar o acesso a esse novo tema dessa sociedade de consumo, que é o história em quadrinhos, né? O mundo geek, toda essa apropriação que o cinema tem feito desse universo que era relegado mais a um público de aficionados e de especialistas. Mas essa crítica tradicional do jornal, ela é de críticos especializados em cinema, não necessariamente dá conta de entender o universo dos quadrinhos. Então falta repertório para os dois lados. O ambiente crítico é muito complexo, né? Então todos esses filmes sempre terão uma recepção muito multifacetada. Então a gente lê em grandes jornais críticas muito fracas sobre esses filmes. E pode encontrar num blog de um garoto de 18, 20 anos, uma crítica muito melhor do que a crítica do jornal. Isso é muito frequente hoje em dia. Alvo travado. Está livre para atacar. Armado e na mira. Três, 2, 1. Drone atingido. Pelo quê? Dê apenas um passo e verá os miolos dela. Para agradar todos os públicos, os diretores têm um desafio eterno a cada lançamento. A escolha dos diretores é determinante, tanto para o sucesso, né, claro, e também para algum tipo de repercussão, com sucesso em relação ao grande público e repercussão no público especializado. Porque alguns desses diretores são realmente especialistas em história em quadrinhos, né? Eles são aficionados, né? Desde a juventude, desde a infância, né? Então, mesmo esses diretores que têm essa especialização, vamos dizer assim, eles sofrem na hora de fazer escolhas.
porque eles têm que cortar alguma coisa. Por isso que os filmes hoje têm essa versão estendida. Eles têm horas de gravação, e depois vão cortando e editando um filme final, né, que vai para o mercado. Esse que vai para o mercado precisa agradar ao leigo, precisa conhecer o personagem, e ao especializado, ao fã, ao aficionado. Além do público fiel aos quadrinhos e apreciador da narrativa dos filmes, novas ondas culturais aumentam constantemente. A tecnologia e a informatização do mundo são os grandes impulsionadores desse novo público. Essa cultura geek, nerd, uma pequena distinção que a gente pode fazer entre o nerd e o geek. O nerd é mais negativo, né, mais pejorativo, né, diz respeito a um comportamento, né. O geek está mais ligado à tecnologia, né, à fixação, os aficionados por tecnologia, por computadores. Então, nesse ambiente, ou nesse novo cenário, o desenvolvimento da tecnologia foi o fator primordial. Do desenvolvimento da tecnologia, analisando assim, superficialmente, vem o interesse pela ciência, né, e pelos cursos, pelas disciplinas que tratam de um conhecimento científico que dá origem a um conhecimento tecnológico. Mas como a tecnologia é avassaladora, os produtos que são os nossos objetos de desejo, os telefones celulares e os computadores, são objetos tecnológicos, surgiu uma geração de interessados em tecnologia. Dessa geração surge o interesse pela ficção científica, que é paralela à formação científica e tecnológica, né? E pelos quadrinhos. Agora, os filmes, eles também geram e multiplicam essa cultura. A seguir, vamos ver como o professor Eli Wagner teve a ideia de analisar o filme Batman vs Superman, citando Humberto Eco, e conhecer o grupo Persona da Unesp de Bauru. Unesp Ciência, volta já. Quero começar dizendo que estou grata à nossa testemunha por ter vindo até nós hoje. É assim que a democracia funciona. Nós falamos um com o outro. Vamos começar. O arquivo kryptoniano contém conhecimento de centenas de milhares de mundos diferentes. Ótimo. Me ensine. A capa da revista Unesp Ciência desse mês fala sobre o filme Batman vs Superman. Agora, vamos conferir a segunda parte da entrevista com o professor Eli Wagner Rodrigues, da Unesp de Bauru, e conhecer como surgiu o Persona, que é o grupo de pesquisa estética e crítica cultural da FAAC, a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Vamos começar então a partir do momento em que nós estávamos em sala de aula, discutindo a indústria cultural, que é um dos tópicos de filosofia para comunicação, né? Então, no curso de jornalismo, no curso de relações públicas, nós discutimos a indústria cultural, né? A cultura de massa. Muito bem. A partir desse grupo surgiu um blog. Esse blog é o nosso blog que já está desde janeiro deste ano. Ele está no site na página da FAAC, que é o Persona, né?
Então nós temos o blog que é Crítica Persona. Nesse blog nós publicamos as críticas dos alunos, de professores, várias contribuições sobre vários tipos de arte, literatura, cinema, música, artes plásticas, artes cênicas, mas o cinema é privilegiado, porque é uma arte democrática, de certa forma. Então tem muita crítica de cinema. A partir dessa leitura, desse ambiente, nós partimos para os teóricos. E os teóricos, os grandes teóricos, eles são resumidos, de certa forma, num livro muito famoso dos anos 60, de Umberto Eco, que é o Apocalípticos Integrados, no qual ele faz uma distinção entre os apocalípticos, seriam aqueles pensadores, aqueles críticos que veem na indústria cultural e na cultura de massa um fator de alienação muito forte. Então eles são opositores, críticos muito ácidos dessa cultura de massa. Os integrados são aqueles que produzem a cultura de massa, os jornalistas, os publicitários e os entusiastas, que veem nessa cultura de massa uma democratização da arte e da cultura. Umberto Eco até cita uma coisa interessante, que ele diz desde Gutenberg, que foi quem inventou, né, a prensa, né, que inventou a produção industrial, vamos dizer assim, do livro, né, já surgiu um tipo de indústria cultural. Isso é, a cultura passa a ser uma indústria e não só algo feito e relegado a núcleos de especialistas, de intelectuais, de escritores. Desse ambiente, ele analisa algumas peças, alguns produtos da indústria cultural e da cultura de massa e faz uma semiologia, ele faz semiótica da cultura de massa. Então ele analisa os signos, ele interpreta os mitos. Nessa interpretação, ele vê como um dos produtos que representam a cultura de massa de maneira muito significativa as histórias em quadrinhos. Então, até então, não se estudava na academia história em quadrinhos. História em quadrinhos era coisa para criança. Mas a partir do momento que Umberto Eco estudou, de certa forma, muita gente passou a aceitar isso. E outros autores também. E hoje temos teses e várias produções acadêmicas sobre isso. Nesse livro, ele faz toda uma apresentação desse universo de crítica e de adesão, dos apocalípticos e dos integrados, e tem alguns capítulos, alguns ensaios sobre alguns mitos da indústria cultural, né? Nesse sentido, essa leitura foi eficaz para a gente entender melhor isso e coincidiu com a estreia do filme. E essa análise ele faz de maneira brilhante, resgatando elementos da mitologia, que é um conhecimento que pertence vamos dizer, ao repertório da cultura erudita. Mas ele usa, fazendo essa semiologia, essa semiótica da cultura de massa, ele usa elementos da cultura erudita. Então ele vai aliar as duas coisas. Então a ideia do artigo, a ideia da matéria, da crítica, foi introduzir o grande público em algumas questões que são discutidas só na academia e mostrar que esses mitos modernos que são divulgados, que são criados pela indústria cultural e pela cultura de massa, eles têm alguma relevância para o estudo da comunicação, para o estudo da teoria da comunicação, para o estudo da filosofia e da estética. Eli Wagner explica como Umberto Eco descreve o mito Superman e fala sobre a caracterização dos personagens do filme. Os dois personagens são os dois grandes personagens dessa indústria, dois grandes personagens da cultura de massa e que têm um histórico e uma análise que pode ser diferenciada com relação a personagens e heróis menores. Então, começando
pelo Superman, né? O Humberto Eco analisa isso num capítulo muito longo, chega a discussões filosóficas profundas, mas vamos resgatar alguma coisa do que ele fala. Ele diz que o Superman tem um atrativo, digamos, mitológico, porque um personagem como um herói se torna um mito. O Humberto Eco destaca que esse mito, ele tem uma história de feitos e ele é conhecido pelos seus feitos. Se a gente pega um personagem paradigmático, que é o Hércules. O Hércules é conhecido pelos 12 trabalhos, né? Ele fez 12 grandes feitos, além de outros. Então, quando a gente pensa em Hércules, pensa em Ulisses, pensa em Odisseu, nós pensamos na história do personagem. E ele tem características que são fixas. Toda vez que a mitologia é recontada, nós esperamos que aquela mesma história seja contada. Já o mito moderno, ele tem essa característica também de uma personalidade definida. No caso do Superman, por exemplo, ele tem uma integridade moral inabalável, ele tem um comportamento diferenciado quando ele se manifesta como Clark Kent e quando ele se manifesta como Superman. Então ele tem um atrativo para o grande público, para o adolescente, para o jovem, para o homem comum, como Humberto Eco diz, de fragilidade e de força. A gente vê muito que, por exemplo, na caracterização do Superman, ele é desprezado pela Lois Lane quando ele é Clark Kent, mas ela é apaixonada pelo Superman. E o fator moral, de comportamento, está sempre presente ali. Então, as situações nas quais ele se vê para resolver problemas com os vilões, com a humanidade, salvar em alguma situação ali, são situações de decisões morais. Geralmente tem aquele gancho que o vilão cria, né? Ou você abre mão disso para ter a salvação disso, né? Você salva a humanidade, ou... Essa é uma questão sempre recorrente, né? Então cria-se uma nova mitologia. Na literatura moderna, nós esperamos, e o cinema captou isso muito bem, uma surpresa no final. E aí tem uma contradição. Ora, como eu vou criar uma surpresa se aquele personagem tem que se comportar sempre da mesma forma? Porque ele já tem uma característica que ele não pode negar. Por exemplo, ele não pode deixar de ser íntegro moralmente. Então eu tenho que criar a cada filme, a cada história, a cada revista, a cada arco, né, a cada sequência de histórias, eu tenho que criar uma novidade no final para agradar o grande público, que nós vivemos desse consumo de novidades, né, o que vai acontecer no final, né, mas também nós não podemos perder, o diretor, o escritor, o roteirista não pode perder a característica central daquele mito moderno, daquele personagem, daquele herói. A seguir. Por que se evita o spoiler? Porque na minha ânsia de consumo de um produto novo, eu não quero saber o final. O Nesp Ciência volta já. Nós podemos criar um mundo livre e... Chá de pêssego da vovó. O filme Batman vs Superman está na matéria de capa desse mês da revista Unesp Ciência. O professor Eli Wagner Rodrigues, da Unesp de Bauru, veio até o estúdio da TV Unesp explicar como analisou o longa-metragem, citando Humberto Eco. O termo spoiler passou a ser muito usado recentemente. O professor Eli Wagner explica o termo e o comportamento do público. O spoiler, na verdade, ele tem sido evitado, né? Por que se evita o spoiler? Porque na minha ânsia de consumo de um produto novo, eu não quero saber o final ou alguns aspectos relevantes da história. Então eu não quero ouvir o spoiler. Spoiler vem de estragar, né? O spoiler é um estraga-prazeres.
É uma informação que estraga a minha fruição estética, que tem como um dos elementos principais a surpresa final ou a surpresa do meio. No caso do filme, por exemplo, a morte do Superman. Muita gente não sabia que ia acontecer. Então, eu não quero nenhuma informação que estrague essa fruição. Essa fruição é baseada na estética, aquela surpresa que a estrutura narrativa romanesca sempre me proporciona, que não está presente no mito clássico, mas está presente no romance moderno. Uma das características que é apontada até pela crítica do Adorno, na Dialética do Esclarecimento, que é uma obra seminal de crítica à indústria cultural, desse lado mais apocalíptico, mais corrosivo, mais crítico, mais negativo, de que muitos filmes já nascem com sucesso. E vários produtos da indústria cultural já nascem fadados ao sucesso. Né? Esse é um filme que, obviamente, deu lucro, todo mundo sabia que ia dar lucro. Não tem como não dar certo, porque todo o trabalho de marketing que é feito já anuncia. O que eles ficam medindo depois, aferindo, é se deu mais lucro do que o outro, se aquele diretor ou aquele roteirista consegue render mais para o estúdio do que o outro, mas o lucro é certo. Oi, olá, Lex, é um prazer. Au, uau, que aperto forte. Não vai querer puxar briga com esse cara. O que se lançou recentemente foi a ideia do teaser. O teaser vem dessa palavra, é uma provocação, né? É um provocador. Nesse mundo dos quadrinhos, isso fica muito rico, porque existe uma infinidade de personagens. E esses personagens, em vários arcos de várias histórias, que já estão nos arquivos, vamos dizer assim, desde o início dessas produções, eles se cruzam em algumas histórias. Então, os aficionados ficam assistindo às cenas finais para tentar antecipar quais os personagens vão compor a próxima história, que rumos aquela sequência, aquela franquia vai tomar, mas ao mesmo tempo o diretor tem que esconder algumas coisas. A gente pode separar em dois grandes grupos hoje, né? Um nicho cultural dos especialistas, vamos dizer assim, dos aficionados, dos fãs, e esse grande público que sempre vai comparecer porque a vida toda a gente foi ao cinema, o que estiver passando a gente tem que assistir, né? Então, de certa forma, e existem pequenos grupos culturais que tentam, de certa forma, evitar esse consumo mais massificado. Existe, por exemplo, toda uma cultura, nas universidades isso é muito forte, né? Alguns grupos que evitam esse consumo do blockbuster, do que a gente chama de circuito comercial, né? De um cinema hollywoodiano, e tentam direcionar o seu consumo para obras cinematográficas mais ligadas ao que a gente chama de cinema de arte. A mulher especial de todo menino é a mamãe. Eli Wagner comenta que, independente da crítica, positiva ou negativa, os filmes continuarão. E o público, seja ele qual for, também continuará a frequentar o cinema, mesmo que cada um tenha uma linha de pensamento. O filme, na minha opinião, foi satisfatório desse ponto de vista. Primeiro porque ele conseguiu trazer de alguns arcos, de algumas histórias, elementos que são importantes para a constituição dos dois personagens, tanto do Batman quanto do Superman. Trouxe alguma coisa do Cavaleiro das Trevas, que é um arco importante, de um roteirista importante, né, da história do Batman. Trouxe o Apocalipse, trouxe a questão da morte do Superman, introduziu uma personagem que depois vai dar sequência, e esse é o segundo aspecto que eu acho que é satisfatório. O anúncio de uma sequência, e aí o futuro fica à criatividade, né? Fica à disposição da criatividade dos diretores, isso é muito saudável, para se montar
toda uma sequência de filmes que vai fazer frente a esse pontapé inicial que a Marvel deu, né? Então a gente tem uma concorrência hoje, né? A Marvel, de certa forma, saiu na frente, os críticos apontam isso, né? Os fãs também. Então a gente vai ter um ambiente de estímulo mútuo. Um vai querer fazer um filme melhor do que o outro. Então, alguns fãs ficam decepcionados, mas por idiosincrasias. Eles são muito exigentes em alguns aspectos. E eles talvez não conseguem entender que o universo de produção desses filmes é muito complexo, porque nós temos um acervo de histórias muito grande. Qual é a mais relevante? Depende, isso pode nos levar à subjetividade. A gente pode pegar as que fizeram mais sucesso, as que venderam mais, mas os elementos centrais desses personagens estão colocados, né? Para mim é satisfatório isso, e o anúncio desse mercado que tende a crescer. O Nesp Ciência fica por aqui. Vale lembrar que todas as matérias da revista podem ser lidas no site www.nespciencia.com.br. Até a próxima!